Segunda Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativa da terra de Israel uma pequena criada, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada, que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu. E levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto, considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha a mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abama e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, e ele toda a sua companhia, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Porém ele disse: como vive o Senhor, diante de quem eu me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele recebesse, mas ele se recusou. E Naamã disse: não se dará nada então. Eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas, porque o teu servo doravante não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando vier meu senhor à casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se apoiar em minha mão, e eu me curvar na casa de Rimom, porque quando eu me curvar na casa de Rimom, nesta coisa, perdoe, Senhor, o teu servo. E ele disse: vai em paz. Assim ele partiu da sua presença a uma curta distância. Porém Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã este sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim, Geazi seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã o viu correndo atrás de si,
Ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou dizendo: Eis que agora mesmo vieram a mim do monte Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Sê contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e as deitou sobre os seus 2 servos, e eles as carregaram adiante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles e os depositou à casa, e ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou, pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: De onde vens tu, Geazi? E ele disse: O teu servo não foi a lugar algum. E ele lhe disse: Não foi contigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de se receber dinheiro, e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas, e criadas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente, para sempre. E ele saiu da sua presença um leproso, tão branco como a neve. Capítulo 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: Ai, meu mestre, isto me era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar, e ele arrancou um galho e lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Tomai-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara. E ali salvou-se, não uma nem 2 vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo, o homem de Deus, havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: Esse não é o caminho, nem é esta cidade. Segui-me,
E eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu seus olhos, e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando os viu: Meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber e se vão para o mestre. E ele preparou grande provisão para eles, e quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu e foram até o seu mestre. Assim os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher, dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe: O que te aflige? E ela respondeu: Esta mulher disse para mim: Dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: Dá o teu filho para que possamos comê-lo. E eis que havia escondido seu filho. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes e passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha pano de saco por dentro sobre a sua carne. Então ele disse: Deus, assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciões: Vede vós como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça? Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham-no firmemente junto à porta. O som dos pés do seu mestre não está atrás dele? E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele, e ele disse: Eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Capítulo 7. Então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Então, um senhor em cuja mão o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: Queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. Se eles nos matarem, então somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo,
e abandonaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam, e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram, e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram, e foram e os esconderam. Então eles disseram um ao outro: Não agimos bem. Este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei. Assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade e lhe contaram, dizendo: Nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram: Isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: Mostrar-vos-eis agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos. Por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: Permite que alguns tomem, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão como toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo como toda a multidão dos israelitas que está consumida. E enviemo-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: Ide e vê. E eles foram atrás deles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despejou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu, como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e 1 medida de farinha de trigo fino por 1 shekel, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que, se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: Eis que verás isto com teus olhos, mas disso não comerás. E assim isso lhe sobreveio, porque o povo o pisoteou no portão, e ele morreu.